todos. O desejo do meu coração é que estejam desfrutando do amor de Deus que traz paz, força, segurança, perseverança, alegria espiritual, harmonia na família e um círculo de amizade entre irmãos e amigos duradouro e de paz. Os vídeos que nós publicamos, sempre digo que são para a glória de Deus. Por isso mesmo, nós gostamos de argumentar a palavra de Deus, porque Ele a escreveu para nosso entendimento e para contemplarmos e entendermos a sua justiça e o seu amor. Se você deseja compartilhar a palavra, divulgue, inscreva-se no nosso vídeo e que Deus te abençoe. Você pode comentar também. No último vídeo nós fizemos uma introdução sobre 1 Coríntios capítulo 13. Hoje nós vamos começar a argumentar e o primeiro argumento está sobre a necessidade de amar. Está dos versos 1 a 3. E o verso 1 diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa como símbolo derretido. Porque ainda eu posso mostrar-vos um caminho sobressalente. Porque a ênfase aqui no versículo está sobre o dom de línguas. Eles estavam discutindo sobre dom, o apóstolo, inspirado pelo Espírito, mostra a conformidade dos dons e as necessidades de cada um. E então, a igreja lá em Coríntios, como muitos hoje, tem o dom de línguas como o dom supremo, como aquele que está revestido do Espírito de uma forma especial e toda nomenclatura acima dos demais. A ênfase, portanto, é para aquilo que se tornara o maior orgulho da igreja, como de muitas hoje, o dom de línguas. E eles tinham como mais importante falar qualquer tipo de língua para o próprio orgulho e vaidade. Certamente o amor não está presente. Além do mais, era um dom temporário, conforme o verso 8 deste mesmo capítulo que falaremos a posterior. E por que era temporário? Na época não havia as traduções da Bíblia como hoje. Hoje praticamente há traduções da palavra de Deus em todos os idiomas. Na época não havia isso. Por isso, no verso 2, a ênfase recai sobre aqueles que não falavam línguas. E olha como diz: E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqueles que não falavam línguas, então disputavam entre si qual o dom mais importante. Pode-se profetizar, conhecer todos os mistérios, ter uma fé, ainda que aparentemente só emocional, e ainda que transporte montes. Contudo, se não tiver o amor verdadeiro, nada será aproveitado ou terá proveito na vida espiritual e diante de Deus. Tudo que estavam realizando, porém sem amor, estava causando e causa até hoje discussões, partidarismo, provoca desarmonia na igreja. Esta foi a razão pela qual a igreja foi e é chamada a atenção, isto é, a necessidade de amar, se revestir do verdadeiro amor. No verso 3, aliás, a ênfase está sobre as obras sociais da igreja. Olha o que ele diz:
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. As obras sociais, porém, realizadas sem o verdadeiro amor, muitas vezes causa humilhação, muitas vezes trazem as pessoas só por causa daquilo que vão receber, mas não estão interessadas na palavra e nem querem ouvir. Suportam aquele momento para receber a dádiva. Por isso, a necessidade de tudo que se realiza na igreja deve ser fruto do amor. E aqueles que estão recebendo devem se sentirem amados e não receber aquilo como objeto para que venham a aceitar. Aliás, se alguém puder aceitar, porque não existe isso, a Cristo. Portanto, realizar as obras sociais e propagar ressalta o orgulho pessoal, e isso não terá proveito algum no sentido espiritual. Lá em Mateus 7, Jesus declara, olha o que ele diz, né? Verso 21, Mateus 7, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, em outros textos desse mesmo Evangelho de Mateus, ele diz que foram visitar isso e aquilo, e Jesus repete a mesma palavra. Estas coisas, todas, realizadas sem amor, causou e causa muitas discussões. Provoca o partidarismo e a desarmonia na igreja. Por isso, no capítulo 1, versos 10 a 13 da carta de Coríntios, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental, parece, espiritual, essa disposição mental, e no mesmo parecer espiritual. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Por isso, a necessidade de tudo que se realiza na igreja seja fruto do amor. Por isso, tudo que se faz na igreja precisa ter o princípio do amor de Deus no coração. Tudo que se propaga para a satisfação pessoal humana não se reverte para a glória de Cristo. Nenhum valor tem. Na igreja atual, os intelectuais, os intérpretes da Bíblia, os teólogos interpretam, porém não entendem o que o Senhor relatou, criam suas próprias doutrinas, provocam a desarmonia na igreja, dissensões, divisões, novas denominações. Cada um segue seu próprio instinto humano e não se submetem às verdades relatadas na palavra. Por isso, muitas denominações, muitos dissidentes da igreja, e com isso levam o mundo a cada dia para a maior descrença no Senhor. A igreja perdeu o temor do juízo final.
Resta perguntar: como estamos nós exercendo nossas atividades na igreja? Estamos de fato servindo ao Senhor por amor e por amor a nossos semelhantes? Ou nós fazemos dissensões, ou nos acercamos daqueles que nos são interessantes, ou que nos bajulam, ou que seguem as mesmas interpretações nossas? Por isso, a necessidade de amar com o amor de Deus. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.